E aí, pessoal, nessa sequência de vídeos a gente vai falar sobre o barramento CAN, começando por uma visão geral desse padrão de comunicação. O barramento CAN foi desenvolvido pela Bosch em 1983 e ele permite a comunicação entre vários microcontroladores e dispositivos através desse barramento, similar a uma rede do tipo RS-485. E ele foi desenvolvido na época para utilização em veículos, e o principal objetivo era a redução da fiação dos veículos. Então, normalmente os veículos naquela época já contavam com uma série de sensores ligados nas portas, ligados nos faróis, ligados, no próprio motor e também no controle de tração e outros sistemas como ABS, e era uma fiação significativa dentro dos veículos. Isso tinha um custo muito grande, tinha um peso muito grande dentro do veículo. Então eles tentaram desenvolver uma rede que permitisse que a gente ligasse através de vários microcontroladores esses vários dispositivos, como por exemplo o painel, o sistema de segurança das portas, o sistema de alarme e também os sensores que estão ligados no motor e alguns atuadores também que faziam parte do sistema de transmissão e do motor. Em 1991 surgiu a versão 2.0 do CAN e ela foi padronizada em 2003 através da ISO 11898 para atender as especificações de camadas do modelo ISO OSI. Qual era o principal objetivo? Assim como eu já comentei no slide anterior, a ideia é que esses vários sinais que vinham através de vários cabos até as unidades de controle, até as centrais eletrônicas dos veículos, pudessem ser reduzidos aí de forma a baratear o custo de produção, facilitar também a interconexão desses vários periféricos e permitir também que essas várias informações fornecidas pelos motores, pelo sistema de transmissão, pudessem chegar de uma maneira um pouco mais fácil aos demais sistemas e ser utilizadas quando necessário. Então foram criados dois sinais de comunicação diferencial, que é o CAN-H e o CAN-L. Assim como o A e o B do RS-485, eles têm a função então de transmitir sinais diferenciais pela rede. E a ISO 11.898 de 2003 padronizou, conforme o modelo ISO OSI, e como a gente pode ver, esse modelo vai ter a camada física, com as especificações dos sinais elétricos, com especificações de como funciona o meio físico, a camada de enlace, associada aí ao formato dos dados, aos formatos dos quadros, e a camada de aplicação, onde a gente vai ter funções para enviar e receber esses quadros com os dados que nos interessam. Do lado direito aqui a gente tem uma explicação mais prática, dos componentes eletrônicos que vão fazer parte de cada uma dessas camadas. Vocês podem ver que vai ter um microcontrolador, que vai ter a programação e as funções de envio e recebimento na camada de aplicação. Esse microcontrolador normalmente vai ter um controlador CAN, que vai ser um periférico, assim como a serial UART, que a gente encontra em alguns microcontroladores. Isso vai estar dentro do microcontrolador, que vai fazer todo o controle de envio, recepção, retransmissão, cálculo de CRC, detecção de erros. Então eu deixei aqui, por exemplo, um Arduino Uno R4, que tem uma porta CAN disponível, e ele já tem esse controlador embutido. Além disso, a gente vai precisar de um transceiver, que é um conversor de níveis, que vai pegar esses níveis de tensão dos pinos do microcontrolador e converter para os níveis de tensão dos fios CAN-H e CAN-L, e a gente vai ter o barramento, onde vai estar ligado, então, esse transceiver e os sinais, então, do CAN-H e CAN-L. Opa, passando rapidinho para te dizer que essa aula faz parte do curso Dominando a Comunicação de Dados, da Teoria Prática, disponível na Udemy. Neste curso, você vai explorar os fundamentos e as tecnologias que tornam possível a troca de dados entre dispositivos e sistemas. Você vai entender como ocorre a troca de dados em diferentes padrões de comunicação e também como aplicar esse conhecimento com as principais plataformas de microcontroladores, computadores, redes e protocolos modernos. A estrutura do curso é resultado das disciplinas que venho ministrando ao longo de mais de 10 anos. Você aprenderá não apenas os conceitos, mas também como aplicá-los na prática com projetos didáticos estruturados nas plataformas Arduino, ESP32 e Windows em linguagem C. Ao longo do curso, você vai desenvolver habilidades fundamentais para trabalhar com comunicação de dados, redes e sistemas embarcados, incluindo compreensão dos principais conceitos de redes, do modelo OSI e suas camadas, da representação e codificação da informação e da modulação de sinais no meio físico. Implementação de comunicação utilizando os padrões serial, UART, RS-232, RS-485 e CAN.
compreensão da estrutura de quadros da camada de enlace, de rede e de transporte, desenvolvimento de protótipos com troca de dados entre PC e microcontroladores da plataforma Arduino e ESP, programação de clientes e servidores em redes Wi-Fi e Ethernet, com o protocolo IPv4 e sockets TCP e UDP, noções básicas de ferramentas como terminais, monitores serial, analisadores de tráfego, IDS e configuração de roteadores Wi-Fi, montagem de projetos de automação aplicados com comunicação entre dispositivos reais. O curso foi desenvolvido sobre uma vasta bibliografia. Como recursos didáticos, utilizaremos aulas teóricas, exercícios de fixação, questões objetivas e práticas que envolvem a montagem de circuitos, a programação, utilizando códigos-fonte bem estruturados. Faremos também o projeto de um sistema de controle de temperatura com comunicação entre microcontrolador e computador, e este projeto representa uma receita de bolo para o desenvolvimento de qualquer sistema embarcado que envolve comunicação entre dispositivos. Meu nome é Gustavo Kinzel, também conhecido como Kiki, e eu sou professor na área de Engenharia de Controle e Automação, atuando há mais de 10 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo desse período, ministrei disciplinas na área de redes industriais, comunicação de dados, indústria 4.0, sistemas supervisórios, projetos de sistemas microcontrolados, entre outras. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de sistemas de automação e redes industriais, e parte do meu doutorado eu realizei na Universidade de York, no Reino Unido. Além disso, tenho cursos na área de formação para o ensino técnico e profissional. O curso é voltado para estudantes, técnicos e profissionais das áreas de engenharia, TI, automação, computação, eletrônica, projetistas, estudantes de pós-graduação e para todos que desejam aplicar a comunicação de dados em projetos reais. Se você já viu linguagem C, tem noções de eletrônica e microcontroladores, ótimo. Esses conhecimentos podem facilitar o aprendizado, mas não são obrigatórios. Fique à vontade para explorar a estrutura do curso, assistir algumas aulas demonstrativas, conhecer as práticas e venha estudar um dos temas que está na base das redes, dos sistemas de tecnologia da informação, da automação e das comunicações modernas. O link do curso está aqui na descrição e agora a gente volta para a aula. Uma característica bastante interessante é que ele usa o modelo de comunicação produtor-consumidor. No caso, um produtor vai ser um dispositivo que vai produzir uma mensagem e vai jogar essa mensagem no barramento periodicamente, como por exemplo aqui a rotação do motor. Essa informação enviada no barramento vai ter um identificador próprio. Vai ter um código, quase como se fosse um endereço no quadro, que vai identificar aquela informação, e aí nós vamos ter os consumidores, que são os dispositivos que vão receber esse quadro com esse identificador próprio, com a informação, por exemplo, de rotação do motor, e se for do interesse do dispositivo consumir aquele quadro com aquele identificador, ele vai usar essa informação nos seus processos. Então o consumidor é o dispositivo que tem interesse e consome a informação que está sendo jogada na rede. E para isso eles vão checar o identificador e ver se na programação, na camada de aplicação, interessa ou não aquela informação. Se não for de interesse, ele simplesmente descarta o quadro que chegou. Então essa é a ideia do modelo produtor-consumidor. Alguns dispositivos enviam periodicamente no barramento a sua informação, geram essa informação, e o consumidor ou os consumidores, ao receber aquela informação, olham e descartam se não tiverem interesse ou usam se tiverem interesse. Então, para reforçar o exemplo, essa informação da rotação do motor, quando chega no painel, vai ser utilizada para atualizar lá a posição do tacômetro, né, que indica a rotação atual do motor. Quais são as características principais do CAN, além das que eu já comentei? É multimestre. Isso significa que pode ter mais que um mestre central na rede. O tamanho das mensagens no padrão é de até 8 bytes por quadro. Então toda a informação ela vai ter que ser fragmentada em até 8 bytes e enviada em quadros padronizados no CAN. E ele usa o controle de acesso ao meio CSMA-CD mais AMP. O que quer dizer isso? Antes de enviar qualquer dado no barramento, o dispositivo primeiro ouve se o barramento está disponível e aí ele tenta fazer sua transmissão. Então ele fica ouvindo o que está acontecendo e tenta detectar uma possível colisão. Por isso, multiple access. Qualquer um pode acessar o barramento a hora que quiser, mas ele vai conseguir detectar uma possível colisão de quadros e vai acontecer uma arbitração. Isso é uma coisa diferente em relação ao CSMA-CD usado no padrão Ethernet. No CAN vai haver um mecanismo de priorização das mensagens. Os identificadores das mensagens vão ser usados como uma forma de priorizar. Todas as mensagens que têm um identificador menor vão sempre ganhar o acesso. Então, não acontecem colisões. O que acontece é que dois dispositivos podem começar a transmitir ao mesmo tempo um quadro, só que o dispositivo que tem o identificador de menor valor vai ter maior prioridade, vai conseguir continuar transmitindo seu quadro, enquanto o dispositivo
dispositivo que tem o identificador de maior valor, que tem menor prioridade, tem que parar sua transmissão e tentar transmitir num segundo momento. Quais são as aplicações industriais que a gente encontra do CAN? Ele é utilizado no DeviceNet. DeviceNet é um padrão de comunicação, um padrão de rede industrial, utilizado bastante nas aplicações e nos equipamentos da Rockwell Automation. E nesse caso, nós normalmente vamos ter uma rede CAN, que a gente chama aqui de DeviceNet por causa do protocolo que é utilizado, com controlador, com soft starters, com módulos de entradas e saídas digitais, com inversores, com sensores, com botoeiras, todas compatíveis com o DeviceNet. E esse controlador vai conseguir comunicar com esses dispositivos, configurar eles através da rede CAN. O DeviceNet especifica identificadores padronizados para alguns tipos de mensagens. Ele é bem mais complexo do que só enviar e receber quadros. É necessário toda uma troca de dados periódica entre os equipamentos para diagnóstico, para garantir a robustez. E, por ser um protocolo industrial, ele também vai ter determinismo temporal, que a gente consegue determinar o tempo das transmissões, vai ter prioridades de envio, e todos os dispositivos vão implementar algumas máquinas de estado para controlar o estado da rede, o estado desse dispositivo, se ele já ingressou na rede, se ele foi aceito pelo controlador. Outro exemplo de aplicação industrial é o CAN Open, que é um outro protocolo que também faz uso do CAN, e aí vai ter mensagens específicas ali de comunicações, e é possível também utilizar a rede CAN em protocolos mais simples, onde a gente vai ter os identificadores que a gente vai definir e a gente vai utilizar o barramento CAN para troca de dados. Em aplicações veiculares, ele é bastante utilizado também. Tem a ISO 11898, que eu já comentei, que define o padrão CAN. Tem a ISO 15765, que é o protocolo CAN para diagnóstico de redes on-board, ou seja, para placas, né, e para equipamentos dentro dos veículos, né, os controladores dos veículos. Então, um exemplo de aplicação é a porta de diagnóstico, que normalmente a gente encontra embaixo da direção dos veículos mais modernos, e a gente pode conectar nessa porta um dispositivo de diagnóstico e, usando essa norma, vai ter uma padronização do acesso aos dados, por exemplo, diagnóstico do motor, estado dos sensores, leitura de alguns sensores de temperatura, diagnóstico do ar-condicionado, diagnóstico do painel e dos outros periféricos, e a gente consegue, usando essa porta de diagnóstico e um equipamento de diagnóstico, monitorar as condições do veículo e identificar possíveis problemas. Então, isso é chamado de UDS, Unified Diagnostic Services, né? Serviços de diagnóstico unificados. Isso normalmente é padronizado entre os vários fabricantes. Também a ISO 14229, que faz parte do UDS, que é os serviços de diagnóstico e comunicação entre unidades de controle do veículo. Então, tem serviços aqui para ler e escrever dados que podem envolver diversos parâmetros. Então, esses quadros CAN que são trocados, eles são padronizados nos identificadores e nos bytes que tem que ser enviados, né, dentro daqueles 8 bytes de dados de cada quadro. A gente também encontra algumas normas como a ISO 91412 e ISO 14230, que são mais antigas, mas também servem para diagnóstico das unidades de controle, e a norma SAI J1939, que é um padrão específico para veículos pesados como caminhões e ônibus. Então, nas aplicações veiculares, como é que vai funcionar o CAN? Nós podemos ter uma ou mais redes CAN, onde vão estar ligados vários microcontroladores que vão ser responsáveis, por exemplo, pelo controle das travas das portas, pela abertura dos vidros, pela regulagem do ar-condicionado, pelo controle da iluminação, pelo painel de instrumentos. E nessa rede vão circular uma série de mensagens com identificadores diferentes, utilizadas tanto para dar comandos de escrita, para ligar ou desligar alguma saída, e também para fornecer as informações para os painéis de instrumentos e para as unidades centrais de controle. E aí podem ter outras redes CAN que são utilizadas especificamente para controle do motor, para sistemas de segurança, que normalmente vão estar separadas desses periféricos. Quais são as vantagens do CAN? Primeiro, ele vai ser útil para aplicações com mensagens curtas, até 8 bytes em cada quadro. Ele vai ser útil quando as mensagens que a gente precisa enviar na rede vão ser necessárias por diversos nós e dispositivos. Ele é orientado a mensagens e cada mensagem vai ter um identificador, como a gente vai ver nas próximas aulas, e ele tem uma contenção de erros, que normalmente um dispositivo, quando está apresentando falha de comunicação, quando está tendo erro de transmissão nos seus dados, ou quando ele está recebendo muitos quadros com erro, ele se desconecta automaticamente para evitar falhas em todo o barramento. Então, normalmente o controlador CAN que fica dentro do microcontrolador vai conseguir fazer esse gerenciamento e desconectar o dispositivo, fazer ele parar de transmitir, se identificar erros. E, normalmente o controlador CAN vai ter uma máquina de estados mais robusta, com mais mecanismos de detecção de erros. Então, em relação, por exemplo, a um barramento RS485 com a UART, o CAN vai ser muito mais confiável, porque ele vai ter mais mecanismos de detecção, como a gente vai falar nas próximas aulas. E ele tem uma alta confiabilidade na entrega das mensagens, então a garantia de entrega dos quadros que estão sendo transmitidos na rede é muito maior.
E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembra que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu!